Bekir diz que não entende muito de carros, por isso mandou outra pessoa sabotar da outra vez. Demet se aproxima por trás do marido e escuta Hakan dizendo que Ferit deve morrer ainda hoje. Hakan percebe que foi descoberto, mas não tem vergonha porque ouviu que ela estava conversando com o ex-namoradinho. Demet finge que estava testando Ferit e não queria que fosse verdade o que estava falando com ele, pois seu futuro é com Hakan desde que escolheu o marido e ele está se deixando levar pela raiva que sente do inimigo. Bekir vai até o carro de Ferit estacionado com um alicate para sabotar alguma fiação, mas recebe uma ligação de Hakan dizendo que mudou de ideia e fica aliviado por não ter que fazer o serviço. Mais tarde, Bulut se despede chateado por ter que ir embora com Hakan e Demet. Todos pegam os carros para saírem da casa de Leman, mas Deniz não consegue ligar o dele para levar Nazli. Ferit volta para trás e zomba do caco que Deniz chama de carro, então oferece carona para os dois porque vai dar trabalho consertá-lo agora. Deniz e Nazli vão embora com Ferit. Deniz e Ferit comentam que Bulut está melhorando, mas estaria bem melhor se morasse com eles ao invés daquela dupla de interesseiros. Deniz pergunta o que Nazli achou, mas ela finge que nem estava ouvindo porque se distraiu com a paisagem. Deniz sugere aproveitar melhor e se coloca para fora do carro pela janela, chamando Nazli para fazer isso junto com ele. Ferit se incomoda por ficar segurando vela no volante. Deniz recebe uma ligação de Alia e fica preocupado porque ela está bêbada. Ferit decide dirigir até lá. Mais tarde, Alia pede mais bebida no bar, totalmente alterada. Deniz, Nazli e Ferit chegam para ver como ela está. Alia fala um monte de asneiras e se recusa a ir embora, a não ser que seja para dormir com Deniz. Ferit convence a bêbada a ir para outro lugar pelo menos. Hakan e Bekir chegam a um galpão. Hakan avisa Sabri que eles vão aumentar as entregas com os caminhões que vai arranjar. Sabri uma das caixas de café que eles usam para contrabandear bebida e pega uma garrafa para tomar com o sócio. Alia melhora da bebedeira e pede desculpas aos amigos. Nazli sente fome e vai comprar um lanche num moço com um carrinho no parque. Alia chama Ferit para perto e comenta que percebeu que ele gosta de Nazli. Ferit considera que ela está embriagada ainda e ignora o comentário bobo. Alia conhece o amigo muito bem e avisa que Nazli só vê Deniz como amigo, então ele não precisa ficar com ciúme dos dois. Ferit ameaça ir embora se ela continuar, mas Alia só confirma que está certa porque ele sempre foge da sinceridade. Nazli e Deniz voltam com a comida. Ferit fica disfarçando, e Alia zomba discretamente da atenção dele. Hakan sai do galpão com Bekir e toca no assunto da morte de Demir e Zeynep. Bekir diz que não teve culpa e quem sabotou o carro não sabia que Bulut estaria dentro dele. Hakan culpa o comparsa de não ter verificado direito, pois se Bulut morresse junto ele perderia tudo e se meteria num grande problema, então eles não podem vacilar em mais nada agora. Nazli quer ir embora, e Deniz se oferece para fazer companhia no táxi. Alia pensa rápido e pede para Deniz ficar com ela mais um pouco, sabendo que Ferit vai oferecer carona. Ferit faz exatamente isso e os dois vão embora. Nazli pergunta no meio da conversa o que Ferit faria se estivesse numa situação muito complicada que não pudesse resolver e nem se livrar. Ferit diz que ia esperar as coisas acontecerem, observar e prever as consequências, e só depois agir para ter o melhor resultado possível. Nazli anota o conselho mentalmente. No dia seguinte, Nazli conta para Fatosh como foi o dia anterior. Fatosh só consegue pensar que a noite terminou com a amiga tendo que escolher entre os dois galãs, e Nazli sente preguiça do assunto porque não quer nada com Deniz, e menos ainda com Ferit. Fatosh promete não insinuar mais nada da amiga com Deniz, pois está na cara que ela gosta de Ferit, só para irritá-la. Nazli devolve o celular criminoso de Asuman e vai se arrumar para trabalhar. Asuman deixa o celular para lá porque já tem outro. Mais tarde, Nazli chega na casa de Ferit e o encontra ainda lá, estranhando que ele tenha se atrasado para trabalhar pela primeira vez desde que chegou. Ferit explica o atraso com um espirro, já que se resfriou por passar a noite na beira da água com os amigos. Nazli quer fazer um remedinho para ele, mas Ferit ignora porque não é nada demais e vai trabalhar assim mesmo. Mais tarde, Ferit e Deniz vão até a garagem da empresa. Kemal espera arrumar o carro de Deniz até amanhã. Ferit aconselha o amigo a trocar essa lata velha, mas Deniz não abre mão de seu jeito vintage de viver.
Denise percebe um carro coberto na garagem e pergunta de quem é. Ferit conta que é o carro do acidente de Demir e Zeynep e trouxe para dar uma olhada nos pertences que ficaram. Ferit pega uma caixa com as coisas de Demir e entrega para ele. Denise sofre vendo um CD que deu para o casal manchado de sangue pelo acidente. Nazi fala com Bulut pelo telefone. Demet se incomoda com o menino falando do que vai fazer com ela quando voltar para casa do tio. Nazi promete visitar o pequeno assim que der. Ferit não entende como Demir perdeu o controle do carro, pois era excelente motorista e passava muitas vezes naquela estrada. Kemal comenta que é comum alguns motoristas se acidentarem por excesso de confiança, por isso se descuidam de alguma forma. Denise não para de olhar o carro coberto, como um fantasma que lhe assombra. Hakan se irrita ao saber que Ferit mandou pegar o carro do acidente ontem para colocar na empresa dele. Rezu garante que fez um bom trabalho na sabotagem, mas podem descobrir se fizerem uma perícia no carro, já que ele não ficou tão danificado para impossibilitar uma investigação. Hakan agride Rezu, morrendo de medo de ser descoberto por causa dele e perder tudo. Bekir diz que tem um plano para evitar isso. Ferit comenta que quer vencer logo o processo na próxima audiência e sugere argumentar que Demet não quis ver Bulut nenhuma vez em todos esses anos. O advogado vai usar isso e quer procurar irregularidades na empresa de Hakan, para ficar mais claro que eles são desleais e estão nessa batalha com interesse comercial contra a Pússula. Ferit suspeita que Hakan mexa com coisas ilegais, pois o faturamento público da empresa não condiz com os valores estratosféricos que ele oferece nas licitações. Hakan e Demet se reúnem com o advogado para falarem da audiência também. Ifa ressalta que Bulut precisa demonstrar que está se dando bem na casa dos tios, mas Hakan sabe que vão perder se confiarem nisso, então é melhor achar uma brecha que deixe Ferit em maus lençóis diante do tribunal. Ifan comenta que fofocam que Ferit tem noites agitadas, mas são só rumores porque ele nunca sai nas páginas de fofoca. Hakan confia que isso vai servir e o juiz vai preferir deixar Bulut com um casal exemplar como eles, em vez de um solteiro de vida desconhecida. Ondin vê Ferit meio mal na empresa e o chama para ir para a casa de Denise. Ferit alega que é só cansaço e vai pensar se vai, mas primeiro quer ir para casa. Naz encontra umas fotos de Ferit na infância e adolescência numa gaveta da sala e acha uma graça. Ondin reclama das mulheres para Denise, especificamente de Fatosh. Denise sugere que ele converse com Fatosh sobre as mentiras dela, mas ele não acha necessário. Denise sugere que ele fale com Naz então, mas Ondin considera que ela é uma mentirosa da mesma laia, mesmo que Denise não goste de ouvir, e até Tariq, Alia e Asuman são culpados por enganá-lo também. Denise sugere reunir o time de mentirosos para Ondin falar umas verdades na cara de todos e se aliviar. Ondin concorda, desde que Fatosh não esteja presente. Mais tarde, Asuman, Alia e Tariq são convocados para o tribunal de Ondin. Denise dá a palavra para a defesa, mas Denise não quer ouvir nada dos mentirosos e começa com Asuman, que deve ter rido muito dele no dia que ganhou uma carona para ir para casa. Asuman não tem nada a dizer e joga a culpa somente em Nazli e Fatosh. Alia defende que não teriam mentido para Ondin se as coisas não fossem do jeito que foram. Asuman jura que pediu para Fatosh falar a verdade desde o início. Tariq diz que ficou sem saber o que fazer porque ficou chocado ao descobrir a verdade por acaso. Denise pergunta se eles já fizeram chacota dele, e os três falam ao mesmo tempo para disfarçar a vergonha. Alia garante que Fatosh é uma boa pessoa e a mentira só cresceu sem nenhum deles perceber. Ondin pensa se perdoa os falsos por ajudarem Fatosh na enganação.